Desenho Podcast. Olá e bem-vindos a mais uma análise profunda de tendências de mercado. E olha, vamos pular direto para o conteúdo de hoje porque a gente tem em mãos um estudo de caso simplesmente surreal sobre uma disrupção B2B massiva. Vamos falar do novo ecossistema NR13 Offline First. E para quem já vive o dia a dia da engenharia de integridade, isso aqui não é só mais uma atualização de software, tá? É literalmente uma revolução industrial. É exatamente isso, Ana. A escala do que a gente vai destrinchar hoje é um negócio impressionante. Só para colocar em perspectiva, a falha em um vaso de pressão industrial tem a força de uma detonação de dezenas de quilos de explosivos. Então não estamos falando de um simples app de preencher formulário. A gente vai dissecar uma verdadeira maravilha técnica que chegou para resolver um dos gargalos mais perigosos e caros da engenharia de campo. Aquela mudança de paradigma que joga o nível de segurança lá para cima. Bom, a pergunta central que fica martelando na cabeça de qualquer investidor ou engenheiro de olho nesse mercado agora é a seguinte: como é que se transforma o risco iminente de uma explosão industrial em um negócio de software altamente escalável? Essa é a premissa genial que os nossos materiais de base trazem. A gente não está só olhando para uma mudança na engenharia para salvar vidas, o que por si só já seria incrível. Estamos diante de uma oportunidade de negócio gigantesca. Nossa, com certeza. É o clássico cenário onde a necessidade extrema esbarra na inovação pura. E para entender o tamanho dessa oportunidade, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e ver o quão assustador e obsoleto era o método tradicional. A dor desse mercado não era só grande, era desesperadora. Pensa só no caos que os inspetores de campo enfrentavam todo santo dia. Imagina o fluxo tradicional. O técnico está lá no subsolo de uma indústria pesada, inspecionando uma caldeira gigantesca, zero sinal de internet. Aí ele está com uma prancheta de papel, anotando espessura de chapa à mão, tirando foto solta no celular que, vamos ser sinceros, com certeza vai se perder no meio de outras 1000 fotos. Aí ele volta para o escritório, tem que digitar tudo no Excel, fazer conta na mão. É um processo super lento e um prato cheio para o erro humano. E quando a gente fala de caldeira, um erro humano significa risco real de explosão. Exato. E é aí que entra a salvação técnica com esse novo ecossistema. Pode rasgar a prancheta de papel. Agora entra uma plataforma Enterprise de verdade. Eles criaram um web app de gestão que se conecta a um aplicativo mobile com uma arquitetura-chave, ser 100% offline first. É a saída daquele analógico perigoso direto para um controle digital simplesmente impecável. Na prática, o fluxo de trabalho é de uma elegância técnica absurda. Funciona assim. Passo 1. O técnico baixa o que eles chamam de mochila de inspeções usando o Wi-Fi do escritório. Rapidinho. Passo 2. Ele vai para o campo. Desce lá naquele subsolo sem sinal nenhum e o sistema continua rodando a 100% da capacidade. Ele digita as espessuras direto no mapeamento 3D do tanque e fica tudo salvo na memória local do celular usando um Indexed B. E o passo 3, gente, é a cereja do bolo. Quando o técnico sobe e o celular reencontra a rede, é um clique, só um clique para sincronizar toda essa carga de dados super pesados direto com a nuvem. Não perde dado, não tem redigitação, a eficiência operacional vai para as alturas. E o cérebro por trás disso tudo não é só um banco de dados bonitinho. Eles construíram o que chamam de motor ASME, que é basicamente um robô matemático fundamentado nas normas ASME 8, divisão 1. E o que esse robô faz? Ele é inteligência pura. Imagina que o técnico insere lá no app que a espessura de uma chapa diminuiu por causa de corrosão. Esse motor já entra em ação no escritório. Se o tanque reprova nos testes originais, o sistema não só acende uma luz vermelha gigante, ele aplica um recurso super avançado de física termodinâmica chamado PMTA reversa, ou retime. Traduzindo, ele recalcula tudo na hora e avisa o engenheiro: atenção, para esse tanque não ir pelos ares, a nova pressão máxima de trabalho permitida tem que ser essa aqui. É um nível de segurança absurdo, tudo calculado por algoritmo, tirando de vez a chance do erro humano. Bom, agora vamos mudar um pouquinho a lente e olhar para os bastidores dos negócios, que é aquele momento bem estilo Shark Tank. Quem foi que bancou isso tudo? O nosso material destaca que esse é um projeto visionário, totalmente idealizado e financiado pela Desengenharia. Gente, isso significa que uma empresa de engenharia olhou para o próprio setor, viu um gargalo assustador e pensou que eles mesmos iriam resolver aquilo. Eles atuaram como verdadeiros investidores anjos de tecnologia no próprio quintal. Não ficaram esperando a boa vontade de uma gigante da tecnologia. Eles foram lá, botaram a mão no bolso e levaram o sarrafo do mercado inteiro. É uma postura fascinante, não é? Ter a coragem e a disposição de financiar do zero um ecossistema inteiro de software, sem ser originalmente uma empresa de TI, isso mostra uma visão de longo prazo que a gente raramente vê. Com certeza, mas pensa só, para transformar essa visão agressiva em código que realmente funciona, a Desen sabia que precisava de um talento de peso. Foi aí que eles encomendaram o desenvolvimento dessa plataforma sob medida com o Dino Lordello.
E, sendo ele um renomado desenvolvedor full stack e especialista em engenharia SaaS, trazer essa expertise para o projeto foi a grande cartada, não é, Léo? Foi literalmente a peça que faltava no quebra-cabeça, né? Porque convenhamos, fazer um app para tirar foto e salvar texto qualquer um faz. Mas construir uma arquitetura enterprise que aguenta termodinâmica pesada, criptografia de documento legal e que não engasga de jeito nenhum sem internet, aí é preciso uma mente focada em engenharia de software de altíssima complexidade. O Lordello precisa colocar em prática conceitos dificílimos para fazer essa engrenagem girar, sem nenhum defeito. E a capacidade técnica e algorítmica dele aqui é de cair o queixo. Para a sincronização offline aguentar dezenas de fotos super pesadas da inspeção, ele usou uma compressão de imagem via Canvas Base 64, que garante que o banco de dados do celular não trave. E ainda criou checklists dinâmicos com travas anti-erro, os famosos Pokayoke, que simplesmente bloqueiam o técnico. A pessoa não consegue avançar se esquecer de preencher um dado crítico. E não para por aí, tem toda a questão da rastreabilidade legal. As anotações de responsabilidade técnica, as famosas ARTs do CREA, os certificados de calibração, tudo isso é criptografado e amarrado à tag específica de cada equipamento. Quer dizer, é impossível fraudar ou perder o histórico de uma máquina. A execução impecável do Dino Lordello garantiu que a ideia da Dzen fosse totalmente à prova de balas. O que nos leva ao ponto-chave financeiro de tudo isso: 100%. Esse é o número ousado, o tamanho do compromisso da Dzen Engenharia, que bancou tudo antecipadamente. Eles não ficaram correndo atrás de rodadas infinitas de venture capital que poderiam diluir a visão inicial do projeto. Eles assumiram o risco sozinhos. E no mundo corporativo, bancar do próprio bolso 100% de uma plataforma SaaS de nível Enterprise, inicialmente para uso interno, é uma jogada muito arriscada, mas que demonstra uma confiança inabalável no que estavam construindo. E é isso que nos revela a verdadeira jogada de mestre de longo prazo. O plano de ação é cristalino. Passo 1, ideação e financiamento da Dzen. Passo 2, o desenvolvimento brilhante do Lordello. O passo 3 é o que a gente está vendo acontecer agora, que é o domínio operacional interno. Eles estão usando essa tecnologia exclusiva para simplesmente atropelar a concorrência em eficiência e segurança. Só que o passo 4 é onde a cabeça explode. É a mágica da escalabilidade. O licenciamento nacional SaaS. O grande plano mestre de negócios da Dzen é pegar esse mesmíssimo software e licenciar para as outras empresas de inspeção espalhadas pelo Brasil. Eles bancaram a ideia, curaram a própria dor e agora estão transformando o que era um custo de tecnologia em uma linha de receita recorrente gigantesca. É brilhante. E se achavam que parou por aí, os documentos já mostram os próximos passos. O futuro desse ecossistema prevê a entrada de machine learning para fazer manutenção preditiva. O sistema vai analisar o histórico de corrosão e avisar o cliente com precisão em quantos meses o tanque corre o risco de furar. Além disso, eles já planejam integrar tudo via API com sensores IoT das válvulas de segurança. Isso na prática significa abraçar o cliente de vez, entregando um valor de previsibilidade que não tem preço. Quem licenciar esse SaaS não vai largar nunca mais. Para a gente fechar a análise de hoje, fica uma grande reflexão no ar. Quando uma empresa tem a audácia de resolver o seu maior pesadelo operacional de frente, será que ela não se coloca na posição perfeita para vender a cura para a indústria inteira? O maior aprendizado que a gente tira dessa história é que a inovação real, na maioria das vezes, nasce da dor de quem está ali, no chão de fábrica, no campo de batalha. A Dzen Engenharia, junto com a capacidade absurda do Dino Lordello, provou que reimaginar a engenharia por meio de código pode não só evitar catástrofes e salvar vidas, mas também construir verdadeiros impérios de software no caminho. Muito obrigada por acompanharem essa imersão de hoje. Continuem sempre questionando como as coisas são feitas e até a nossa próxima análise.